Será que esse ano eu tenho odiados pra falar? Olá, pessoas lindas! Meu nome é Alice, sejam todas muito bem-vindas de volta ao meu canal. Assim como eu tive livros favoritos em 2025, que já contei pra vocês quais foram num vídeo, e se você não assistiu ainda, eu vou deixar o link pra ele disponível aqui na descrição. Ano passado, eu também tive livros que passaram bem longe de serem favoritados. Na verdade, passaram bem longe até de serem gostados. E por isso, alguns foram também abandonados. E geralmente eu trago pra vocês, nesse vídeo aqui, os meus livros menos gostados e abandonados sobre o ano anterior. Mas esse ano devo dizer a vocês que eu tenho alguns desgostos mais amargos. Então vem descobrir comigo quais foram esses livros enquanto você já considera se inscrever aqui no canal agora mesmo para não perder mais nenhum vídeo que tem por aqui de dicas, recomendações de leituras, resenhas de histórias, além de bissexualidade também, se você curtir esse assunto. Vou seguir a ordem aqui igual eu fiz no vídeo de favoritos, que é mês a mês. Ah, lembrando, um lembrete importante, né, é que eu nunca destilo ódio sobre as histórias que eu li e não gostei, tá? Eu aponto porque não gostei, porque não foi legal, porque deixei de lado, porque abandonei, mas nunca destilando ódio sobre a obra e sobre quem a escreveu. Porque isso é desrespeitoso. Esse tipo de coisa só deve acontecer quando existe uma situação de violência, mas aí é até não é muito legal trazendo um vídeo assim, né? Aí é bom resolver de outra forma. Bom, o primeiro livro que eu li ano passado que me estressou e me fez o deixar de lado / talvez eu abandone de uma vez foi Presságios do Amor, da autora Alexandra Bellefleur. Eu falei presságios, certo? É porque tem muito S. Presságios. Enfim, o livro Presságios do Amor, da autora Alexandra Bellefleur, que é o primeiro livro da trilogia indireta, né? Porque não é uma trilogia que obrigatoriamente você tem que ler os 3 livros e nem na ordem que foi lançado. Tanto é que eu já li o primeiro livro, que foi... Eu esqueci o nome dele. O primeiro não, o segundo, esse é o primeiro, desculpa. Eu li o segundo livro, que é Estrela da Sorte, não, como é o nome? Mirando na Lua, tá aqui, mas eu não vou tirar não, tá? Ele Mirando na Lua, que é o segundo livro dessa trilogia indireta, que em Mirando na Lua os protagonistas são a melhor amiga da protagonista desse primeiro livro e o irmão da protagonista desse primeiro livro. Essa é a história onde a gente é apresentado a esse universo de, acho que é Escrito nas Estrelas, o nome da série. Então em março eu comecei a ler esse livro, porque assim, eu via muita gente falando sobre, ele é muito famosinho assim, entre as sáficas e tal. Na verdade, mais o terceiro, mas esse também, né? Porque temos um casal sáfico no primeiro, um casal duárico no segundo e um casal sáfico no terceiro. E nessa história eu vi o primeiro encontro de Darcy e Elle, as protagonistas. E elas têm um primeiro encontro péssimo. É proposital que seja péssimo para ser um haters to lovers, né? Como é o nome? Ódio para amor. E isso porque elas vão acabar tendo que fingir um namoro depois para poder as famílias de cada uma parar de encher o saco uma da outra. Porque o irmão de Darcy quer que ela tenha um relacionamento depois de uma desilusão amorosa que ela passou, né, com a noiva que ela teve. E a família de Elle quer também que ela tenha um romancinho, porque ela é a única solteira da família. Então elas vão acabar fingindo um namoro por causa disso. Mas eu nem pude ver o desenvolvimento desse namoro, porque, sinceramente, eu achei Darcy insuportável. Por isso que eu disse que eu tô considerando ver se volto ou não. Porque eu fiquei curiosa pra ver como é que ia acontecer esse relacionamento, ainda mais porque eu achei Darcy insuportável. Mas é isso, eu reconsidero se eu volto ou não, porque eu achei Darcy insuportável. Eu amei Elle. Elle é uma das protagonistas, né? Eu amei Elle demais, assim. Eu acho ela muito fofinha, adorável. Ela não merecia ter passado o que ela passou na mão de Darcy. E pode sim haver uma justificativa, ou não, sei lá, para os comportamentos de Darcy, sabe? E vê-la de uma nova forma. Mas enquanto eu lia, eu só conseguia sentir ranço dela. Eu queria que elas não ficassem juntas. Sério, eu não queria que elas ficassem juntas. Eu sei que elas vão terminar juntas porque todas as histórias aqui têm final feliz dessa trilogia. Mas eu queria muito que elas não ficassem juntas. E eu queria ser muito bem convencida para poder aceitar isso. Então eu tenho curiosidade de ler ainda para ver se eu realmente serei convencida a isso. E como eu disse, eu gostei muito de ela. Mas Darcy, nossa! E eu fiquei muito frustrada quando eu vi que eu não estava curtindo esse livro, porque ele, como eu falei, é aqueles livros que
é bem faladinho no mundo sáfico, não tanto assim, né? Ele não teve tanto hype assim, mas ele é um queridinho também, e ele tem protagonista bissexual, assim como protagonista lésbica também. A autora fez isso nesse primeiro livro, o segundo tem protagonista bissexual e o cara é hétero, e a terceira história é uma bissexual e uma pansexual. Então eu fiquei bem tristinha, porque eu gosto sempre de, né, querer gostar de todas as histórias bissexuais que existem, mas não necessariamente isso vai acontecer. Mas enfim, se eu retomar essa leitura um dia, eu aviso vocês. Depois desse deixado de lado barra abandono, ainda tô decidindo, aconteceu uma situação assim de novo em junho. Em junho eu tentei ler ao mesmo tempo Os Sete Maridos de Evelyn Hugo e Atmosfera, ambas as histórias da autora Taylor Jenkins Reid. Só que aí eu vi que era Taylor demais pra minha cabeça. E também eu tava achando a Atmosfera meio chatinho, resolvi deixar ele de lado pra retomar em outro momento. Eu quero tentar ler a Atmosfera de novo, né? Uma coisa que Taylor me pega muito no desgosto de ler suas histórias é porque ela escreve em aspas e a tradução não faz modificação em relação a isso. E escrito em aspas me pega bastante porque aspas pra mim é citação e pensamento. E a fala, às vezes, é no meio da frase. Então, tipo, tem uma frase escrita com uma aspas no meio que é a fala da pessoa. Isso me deixa um pouco confusa. Mas, a depender da história, eu consigo passar por cima disso tranquilamente. Mas, ainda assim, acaba sendo um obstáculo no caminho, né? Então, assim, eu ia ler 2 livros em aspas ao mesmo tempo, da mesma autora, que já tem uma escrita que não é ruim, mas pra mim não é a escrita mais fluida que existe. Então eu fiz, não, eu vou deixar a Atmosfera de lado, que eu quero tentar ler em outro momento, né? Ainda mais que falaram que ele desperta várias emoções e etc. Então eu quero tentar ler em outro momento. E aí eu continuei lendo Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, porque eu queria muito entender tudo que existe ao redor desse livro, tudo que é falado sobre esse livro, entender um pouco mais sobre esse hype e ter as minhas próprias respostas em relação a ele, porque, nossa, que dificuldade que é ver um post, ver pessoas citando coisas do post e eu não saber exatamente o que pensar sobre aquilo. Responder não, porque eu não sou nem doido de responder essa galera, mas não sei direito o que pensar sobre aquilo, eu precisava de respostas. E outro motivo também que eu queria ler esse livro é porque eu precisava gravar conteúdo sobre ele, né? Porque se eu ia ter respostas, e aproveitar, já que eu li, eu posso gravar conteúdo sobre, e aí já junto o útil ao agradável. E como vocês podem perceber, já que essa obra está sendo citada nesse vídeo, eu não gostei tanto desse livro assim. Pra mim, ele é um livro ok. A premissa da história é interessante. Evelyn Hugo é uma personagem, assim, intrigante, curiosa. Então eu quis saber mais sobre a sua vida enquanto eu lia o livro. Mas sinceramente, eu achei a personagem mais interessante do que o livro em si. E eu consigo entender o porquê que as pessoas são tão cativadas por esse livro, pensando nessa perspectiva da personagem. Tanto que muita gente acha que Evelyn Hugo existiu. Eu, inclusive, fui dessas pessoas, de tanto ver o povo comentar na internet. Inclusive, consigo entender também porque ele pode ser um livro favorito de muita gente, porque, assim, esse livro, pra mim, ele foi de ruim pra ok. Ele foi de ruim pra ok porque a personagem é muito cativante, mas o livro não achei lá essas coisas. Achei ele meio chato em alguns momentos. Não só apenas pela escrita em aspas, mas pra mim ele tinha picos muito altos e baixas muito baixas. Então, ele é um livro interessante, mas ele tem essas oscilações muito intensas. Tem um personagem marcante e isso faz com que a gente fique ali, consiga ficar mais ali por causa dela. Além disso, ele tem um final muito bom, um final tão bom que faz a gente esquecer todo o resto. Tanto é que hoje, meses depois de eu ter lido o livro, né, que eu li em junho pra julho, hoje, meses depois de eu ter lido o livro, eu já estava reconsiderando se ele realmente entrava nesse lugar de menos gostados, tanto assim mesmo. Mas ele entra. É porque o tempo passa e faz com que a gente comece a ter outras percepções diferenciadas em relação à história. Tem uma amizade que costuma dizer assim, eu não tenho tanto repertório para poder falar outras histórias, e Evelyn Hugo para mim é um livro assim incrível. E eu entendo por que ela acha um livro incrível. Eu entendo onde que pega para ela os pontos. E pensando enquanto uma pessoa que tem repertório de livros nacionais incríveis, dos mais complexos, as mais farofas, aí mesmo que eu vejo que realmente esse livro é um livro ok. Ele não é ruim,
de todo mal. Pra mim, ele é um livro ok. Por isso mesmo que eu não consigo entender todo o hype que ele tem. Quer dizer, pensando enquanto leitora, eu não consigo entender o hype que ele tem. Pensando enquanto sáfica, que consegue enxergar por que sáficas miram em certas coisas, eu consigo sim entender por que ele tem hype. E é aí mesmo que pra mim ele pega num lugar ainda mais sensível. Porque eu penso, galera, vocês estão pensando no livro numa perspectiva de tem uma personagem sáfica aqui que vocês amam muito e não pensando em toda a trajetória de tudo que tem aqui envolvido. Essa história não é um romance sáfico. Ela tem romance sáfico, mas ela não é um romance sáfico. Esse livro nem é sobre romance. E aí mesmo eu relembrei do porquê eu tenho que ficar com a orelha em pé quando eu vejo sáficas exaltando demais algum tipo de história. Se você quer saber mais sobre o que foi que eu achei de Evelyn Hugo e algumas discussões a mais que eu puxo a partir dessa obra, você pode ver os 2 vídeos que tem aqui no canal. Um deles está cheio de spoiler, é um vídeo de 1h20, onde eu falei sobre o destrinchamento em relação à bifobia trazida em Evelyn Hugo. Não, Evelyn Hugo não é um livro bifóbico, ele aborda a bifobia, e é muito interessante ver a forma como isso é trazido na história, e eu falei mais sobre isso, inclusive trouxe até uma convidada da área, estudante da área da bissexualidade, para falar mais sobre isso comigo, mas esse vídeo tá cheio de spoiler, então se você quiser assistir esse vídeo, ou você não se importa com spoiler, ou você já leu a obra. Então, convido vocês a verem, o link vai estar aqui na descrição, junto com o link do outro vídeo, que é uma resenha de Evelyn Hugo, que esse sim não tem spoiler, e aí vocês podem, né, assistir sem se preocupar. Meu próximo abandono veio mais perto. Ele veio em agosto com o livro Eleanor Precisa Morrer, da autora T.S. Gomes. Esse é um livro de protagonista sáfica também, e aqui tem um romance sáfico. Eu não sei até que ponto que isso é, porque eu não li o livro, eu abandonei esse livro. Ele é um livro de investigação que a premissa parecia bastante interessante, mas ele infelizmente não me pegou. Ele não me despertou curiosidade, consequentemente eu não pude continuar lendo para ver se eu ia até me aproximar mais de alguma personagem aqui presente, para me conectar a essa personagem, sabe? Então eu não me conectei com a história, não me conectei com o personagem, não fiquei curiosa. Ele realmente para mim foi um livro que parecia um pouco desconexo algumas coisas. Inclusive, eu fiquei levemente surpresa com isso, porque a autora desse livro é a autora de Gótico Gourmet, que foi um dos meus favoritos de 2024. E não que a pessoa precise escrever o tempo inteiro da mesma forma para a gente ler aquilo daquela pessoa, mas a gente consegue ver marcas daquela pessoa nas histórias. E nessa história eu não vi marca da autora. Eu senti como se não fosse dela, sabe? Pode ter sido uma forma de experimentação dela e por isso que pareceu ser mais distante ainda de quem ela é. Mas eu não vi tanto dela ali. Eu não senti a essência dela ali. Talvez a tentativa de experimentação tenha afastado mais da forma, da essência do que eu já conheço ela. E eu sabia que esse livro ia para um viés diferente de Gogô, tá? Eu sabia disso. Sempre que eu vou ler uma história de uma autoria, eu vejo antes um pouco sobre a história e eu sei que é diferente. Então, por exemplo, as histórias de Marina Feijó são histórias que se diferenciam muito uma da outra. As únicas mais semelhantes são as histórias das lobinhas, que é sobre namoradas e lobos e a loba no armário. Essas são histórias mais fofas, mais doces, mais próximas. Mas as outras, elas são de sangue, elas são terror, elas são depressivas. E em todas elas eu consegui ver a essência da autora, por mais que sejam histórias que se diferenciem muito. E aqui eu vi diferente, bem distante, na verdade, então eu não consegui continuar a leitura e deixei a história de lado. Não, eu abandonei a história mesmo, eu só abandonei, não deixei de lado não. Depois dessa história, o meu próximo deixar de lado, que foi deixar de lado, aconteceu no início de setembro, com o livro O Mundo que Habita em Mim, do autor Luca Guadagnini. Essa é uma história onde eu conheci Igor, e Igor é ator. Tudo é que vocês podem ver aqui nessa capa, belíssima. Eu amo essa capa, gente. Que a gente tem toda a silhueta aqui e as cortinas abrindo, a gente tem as cores na capa da bandeira bissexual, aí tem essas folhas também que representam sobre a atuação, ele abrindo, né, e saindo, tal, pro mundo, enfim. E eu comecei a ler esse livro mais ou menos no meio de agosto, né, acho que foi volta do dia 20 de agosto, e
deixei ele de lado no começo de setembro. E essa foi uma história que eu tava gostando muito de ler. Eu achei a leitura dela muito fluida. Eu gosto muito que, assim, Igor, ele é bissexual, tá? Por isso que tem as cores da bandeira aqui. E ele é ator também. E ele tem que atuar na vida para além dos palcos. Atuar na vida de certa forma porque ninguém sabe que ele é bissexual. Ele esconde essa parte de quem ele é. E ele também é um ator que quer... Ele é um ator iniciante, né? Ele é jovenzinho e ele quer conquistar esse lugar de ser um ator conhecido e se apresentar em vários palcos, e vai ter um festival que ele vai se apresentar para poder concorrer a uma viagem. Então foi uma história que estava muito interessante e estava muito fluida. Mas aí aconteceram situações que me fizeram deixar o livro de lado. Foi do livro, mais ou menos. Eu li esse livro até praticamente o meio dele. Eu li até a página 244. 244 e ele tem 366 páginas. Certo? Então, assim, eu li mais da metade dele praticamente. E quando chegou nessa parte, eu sinto que o livro, ele deu uma quebradinha de transformação em relação ao que vai acontecer na vida de Igor. Mas até aí, ok, às vezes acontece mesmo nas histórias. Mas o que mais me pegou foi que agosto e setembro é o período em que eu estou organizando e botando na ativa o Setembro Bissexual, que é um evento que acontece aqui no canal todos os anos. Não só aqui, mas na Twitch e nas redes sociais em geral. Eu faço Setembro Bissexual. E aí eu tava muito ocupada, atarefada, louquíssima fazendo coisas. E eu não conseguia me concentrar em nada. Até que nesse período mesmo, foi bem difícil para mim conseguir ler. Tanto que, até da minha própria maratona, eu não consegui participar direito. Na minha maratona, eu li 2 histórias. Todos os anos o Setembro Bissexual é cheio, mas esse ano, de 2025, foi particularmente ainda mais cheio. Então, assim, foi muito gratificante, mas também foi muito exaustivo para mim fazer tudo sozinha. Então, assim, eu quero voltar a ler porque eu estava me conectando muito com o Igor, pensando na perspectiva de um homem bissexual. Não apenas de um homem bissexual, mas de uma pessoa bissexual, né? Eu tava me conectando muito com ele, eu tava me conectando com outros personagens também. Eu fiquei curiosa pra ver o que vai acontecer. E vocês sabem que o que me faz ler uma história é curiosidade e conexão com o personagem. Então, eu fiquei com muita vontade, sim, de continuar a leitura, eu só não estava conseguindo naquele momento. E é por isso que eu deixei de lado para retomar a leitura. Eu lembro tudo o que aconteceu, tem as minhas anotações da maratona também, então é só voltar lá, ver tudo, caso eu esqueça de algo. Mas assim, eu quero retomar sim essa leitura. Foi realmente só essa situação de Setembro Bissexual me deixando assim, uau, meu Deus, quanta coisa! Esse ano vai ser especial, mas vai ser bem menos trabalhoso. Promessa pra mim mesmo. Eu quero muito saber como termina essa história, então sim, irei retomá-la. Bom, como vocês me viram dizer, na maratona bissexual eu só consegui ler 2 histórias. Porque eu tava assim, insana, né? E uma das histórias que eu tentei ler foi Entre as Sombras e a Neblina, da autora Vanessa Freitas. Essa é uma história que faz parte do universo de Entre Beijos e Flechas, que é um livro que eu já falei com vocês aqui no canal. Eu tenho o livro físico dele aqui, bem bonitinho. Dá pra tirar? Dá. Aqui, ó. É que ele tá em pezinho, dá. Entre Beijos e Flechas, né, de Vanessa Freitas. Só que Entre Beijos e Flechas, ela assina como Vanessa Freitas, porque é um livro mais docinho, mais fofinho, mais bonitinho. Mas Entre as Sombras e a Neblina é um livro mais denso, tanto é que Vanessa assina como Vanessa dos Anjos. E assim, pra eu ler uma história mais densa, mais punk, né, mais complexa, assim, do tipo aterrorizante, eu tenho que estar muito bem mentalmente. E eu não estava muito bem. Por isso que eu não consegui concluir essa leitura. Eu soube depois que essa história é uma história, assim, bem nojenta. Tipo assim, não que não foi proposital. Não, a construção do que Vanessa fez era para ser exatamente assim. E quem leu, amou. Eu tenho uma seguidora que leu e amou. Mas ela falou, Liz, eu acho que talvez você não goste tanto. Sendo assim, eu resolvi não voltar à leitura dessa história, porque assim, eu tenho consciência de que Vanessa dos Anjos é a assinatura de Vanessa para essas histórias mais, né, aterrorizantes. Então, provavelmente eu não volte a ler essa história e realmente é bem difícil isso acontecer. Eu comecei a ler com esse interessante porque eu gosto muito da escrita de Vanessa. Então tava muito legal esse início assim, mas eu tava muito ressaqueada, muito baqueada, não tava muito bem para poder ler histórias desse tipo. Então acabei abandonando por causa disso.
Chegamos em novembro, e em novembro eu abandonei o livro Fight, Quando o Amor Acontece, da autora Moni Ribeiro. É um livro que é uma comédia romântica sáfica entre uma boxeadora e uma baladeira. E apesar da premissa curiosa, foi uma história que infelizmente também não me pegou. Eu gostei muito da relação da boxeadora, que é a Aurora, com a avó dela. Eu tava achando muito fofinha elas duas juntas, a proximidade que elas têm. Fiquei um pouco curiosa também em relação a por que. Acho que é Catarina o nome dela. Confirmei aqui, é Catarina. Por que Catarina é essa pessoa mais baladeira? Por que ela tipo, desliga tudo da vida dela pra ir viver esse lugar, esse mundo, né? De baladas e boemias e muitas coisas. E aí, assim, quando elas se encontram, é bonitinho elas se encontrando e tal. Só que, apesar de curiosa, a minha curiosidade não ia tão longe. Então, assim, eu sabia que eu não ia me conectar com as personagens por conta da forma delas de ser, eu já sabia disso. Mas às vezes eu me conecto com a história. E então, assim, eu não me conectei com a história, nem fiquei curiosa pra ver o que mais ia acontecer. Além disso, uma coisa que tem nesse livro que me incomoda, né, é uma coisa minha, é que tem algumas descrições demais que pra mim não precisava. Então, algumas coisas que eu sinto que poderiam ser mais curtas e são mais longas, sabe? Não é que eu não gosto de descrições, eu gosto, mas se as descrições fizerem sentido pro contexto. Por isso, eu abandonei esse livro ali por volta de 100 páginas. Finalmente chegamos em dezembro, onde tiveram os meus dois últimos desgostos e abandonos. E antes de te falar quais foram esses desgostos e abandonos, eu quero te lembrar de considerar-se uma pessoa apoiadora do meu canal. Aqui na descrição tem o link para você ser assinante do meu Apoia-se. Dessa forma você pode apoiar todos os projetos gratuitos que eu trago para vocês. E de bônus vocês podem receber algumas recompensas, como por exemplo, escutar aos episódios do Com Licença, meu podcast, antes de todas as pessoas poderem escutar. Mais informações na página do Apoia-se, link aqui na descrição. Em dezembro, eu concluí a leitura de Espadas Cruzadas, um livro que eu comecei a ler em outubro. Gente, eu comecei a ler esse livro em outubro e eu terminei em dezembro. Mas assim, tem dois motivos para isso, do porquê eu comecei a ler em outubro e terminei em dezembro. Número 1, eu tinha demandas de leitura, não engasguei toda pra falar. Número 1, eu tinha demandas de leitura mais urgentes do que esse livro. Então eu tinha que ler outras histórias, gravar conteúdos e criar conteúdo sobre elas para antes. Então eu acabei deixando ele um pouquinho de lado e fui ler as outras histórias que eu tinha que ler. Mas também, isso acaba se dando um pouco mais porque, motivo número 2, a história começou a cair num poço fundo, que tá aberto, mas era um poço. Como assim? A história começou linda e divertida, tesuda. Nossa, a tensão sexual entre esses dois supimpa. Quando o Matt conhece Luca e contrata ele para ser o padrinho e duelista dele, eles se aproximam e começam a ter uma amizade, né? Uma amizade que vai se desenvolvendo a partir de Luca ensinar ele também a duelar, e tudo vai crescendo e vai sendo muito legal e divertido e gostoso. Uns papinhos de brincadeiras bobas e gostosas. Isso em meio à situação de Matt tá com um casamento arranjado, que você me ouviu bem. Ele vai ser padrinho e duelista de Matt. E Matt tem que casar. Só que aí, quando chega em determinado momento do livro, acontece o que aconteceu que eu falei no outro livro. Começam a haver algumas descrições muito grandes. Elas são de formas diferentes, né? Aqui e lá. Mas a daqui eu achei ainda mais desnecessária. Lá ainda fazia sentido ter aquelas descrições, assim. Eu entendi o porquê que a autora quis botar. Mas aqui não precisava mesmo. Foram descrições extremamente longas e desnecessariamente longas, o que fez com que a narrativa ficasse mais cansativa para mim. Então, quando chega em 48% do livro, ele vai descendo um poço, né? Que eu falei, o poço fundo, que tá com a parte de cima aberta. Só que depois ele vai e começa a subir de novo as paredes do poço. Aí ele escorrega, aí ele sobe de novo, a gente vê a luz do sol. Aí depois ele escorrega de novo. Então ele vai ficar nesse sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, até chegar no ponto que a gente cai na água suja quando eu tenho que ler o Hot tá aqui. Mas aí quando vai chegando perto do final, a gente vai subindo de novo, né? O poço. E a gente se depara com um final muito fofo. Ele tem um final fofo, tá? O livro tem um final fofo. Eu fiquei triste também por isso. Gente, eu fiquei triste porque eu não gostei tanto desse livro. Ele morreu pra mim em 3 estrelas, mas assim, 3 estrelas
perigando cair pra 2. Porque, assim, ele é um livro fofo, ele é gostoso de ler, também pela tradução, né? Vitor Martins traduziu esse livro. Então a tradução faz com que a leitura seja mais fluida, apesar desses momentos mais chatinhos. Ele tem um final fofo, ele tem muitas formas de representatividade, não apenas porque o casal é aquileano, né, o casal principal é aquileano, mas por aqui vocês veem que é um casal interracial. Além disso, tem também outras formas de representatividades aqui. Então eu fiquei muito triste porque eu não gostei tanto dele. Mas é isso, né? Pelo menos o final foi fofo. E se você quiser entender mais do porquê que eu não curti tanto esse livro assim, com mais detalhes, tudo sem spoiler, tem vídeo sobre ele aqui no canal também, link na descrição. Espadas Cruzadas, um nome tão quinta série, seria tão bom se fosse bom pra mim. E por fim, em dezembro, eu pausei a minha leitura de A Preterida, da autora Eva Honey. Sim, eu pausei esse livro e eu tô pensando em retomar ele. Por que eu pausei, né? Porque, gente, me irrita muito pessoas de mais de 30 anos agindo igual adolescente de 14 anos. E eu amo ler histórias com um adolescente de 14 anos, mas eu gosto de ver comportamentos de pessoas de 14 anos em pessoas de 14 anos, não em gente com mais de 30. Então, Sloan é a principal aqui, ela e Marcos. E eles são amigos há muitos anos, mas eles não têm tanta proximidade assim depois que ele se mudou para Londres, né? E ela é melhor amiga do irmão dele. E ele é melhor amigo do irmão dela. E eles são bilionários. Então, assim, a única forma de aceitar bilionários é sendo uma pessoa marrom aqui, numa história que seja bem farofenta. E eu sabia que essa história era farofenta e eu queria ler uma história farofenta. Só que esse comportamento de gente de mais de 30 anos me irrita muito. Mas eu quero retomar a leitura porque, pelo menos agora, eu tenho consciência de que esses personagens aqui agem como adolescentes de 14 anos. Então eu vou ler já nessa consciência. Então, quando eu tiver com uma vibe de ler um livro de um adolescente... Adolescente não. Então, quando eu estiver mais na vibe de ler uma história com adultos birrentos, eu vou pegar esse livro para ler. E é isso, gente. Essas foram as histórias menos gostadas, quase odiadas e deixadas de lado e abandonadas de 2025. Você tem curiosidade de ler alguma delas? Se sim, o link para elas está aqui na descrição para você adquirir o seu exemplar. Sim, eu sempre deixo as histórias para vocês adquirirem se vocês quiserem, porque assim, o porquê que eu não gostei de um livro pode ser exatamente o porquê que você vai gostar dele. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Além de que, outra coisa que não tem nada a ver com a outra, eu gosto sempre de relembrar para vocês, é que não ter gostado da história de uma autoria não quer dizer que eu vou odiar todas as histórias que essa pessoa escreveu. Esse tipo de coisa só se encaixa se eu não gostar da escrita da pessoa. E olhe lá, porque escritas também se aprimoram, evoluem e amadurecem. Mas assim, se eu não gostei de um livro de alguém, não quer dizer que eu não vou gostar de outro livro daquela pessoa. Olha o exemplo que eu dei de T.S. Gomes. Eu não gostei de um livro de T.S. Gomes esse ano, mas esse ano 2025. Mas em 2024 eu favoritei Gótico Gourmet. Me conta nos comentários também se você gosta ou desgosta das histórias que eu trouxe aqui nesse vídeo. Muito obrigada por ter assistido até aqui, ter se inscrito neste canal e ter deixado seu gostei nesse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo!